Estamos hoje aí, gente, mais uma aula, iniciando mais um tema da nossa matéria. Galera tá se conectando aí. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com tabelas, tá? Tema de aula de hoje, trabalhar com as tabelinhas aí. Todo mundo entrando lá no ao vivo. Galera tá me ouvindo e tá me vendo aí? Vamos lá então, gente. Presta muita atenção no conteúdo de hoje. Não é um conteúdo difícil, mas tem alguns detalhes, né? Tem alguns segredinhos aí que a gente vai aprender no tema de tabelas, tá? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o que é uma tabela, tá? A tabela, pessoal, ela é um conjunto. Ela é um conjunto de linhas e colunas, tá? Isso é uma tabela. Vocês vão utilizar bastante tabelas aí em planilhas, né? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar com a tabela ela é um objeto. E esse objeto, para a gente poder colocar, ele se encontra aqui na opção inserir. Tá bom? Inserir. E aí você vai encontrar aqui o recurso propriamente dito da tabela. Para a gente poder colocar a tabela, a gente pode inserir ela de algumas formas. Você pode vir aqui pelo assistente, escolhendo quantas linhas você quer e quantas colunas, tá? Você pode vir aqui na opção inserir tabela, você pode vir aqui na opção desenho, ou você pode vir aqui pelo Excel, tá? Indiferente da forma que você vai inserir, é importante relatar que a gente trabalha sempre com a quantidade de linhas e colunas. Depois você pode inserir, pode apagar, você tem toda essa possibilidade aí. Então vamos inserir aqui primeiro. Tá? A tabela, gente, ela é uma estrutura, então ela tem uma área aqui própria dela. E ela tem duas guias. Tá? Ela tem aqui a guia Designer e nós temos aqui a guia Layout. A guia Designer, gente, é toda a parte de aparência, né? Você vai ter uns designers, uns modelos aqui de tabelas, tá? Poder colocar preenchimento, sombreamento, trabalhar com estilo de borda, tá? E aqui você tem o layout, que aí é a parte da orientação do texto, caso você queira, precisa excluir ou inserir uma linha, inserir uma coluna, você tem toda a opção aqui, tá? Nossa, o que eles estão fazendo lá, gente? Recapeando a rua? Galera que entrou agora, estão recapeando a rua? Tá quebrando a calçada? Nossa, tá um barulho. Vamos lá. O que acontece? Aqui eu tenho a linha e aqui eu tenho a coluna. Tanto a linha quanto a coluna, aqui na guia Designer, a gente pode aplicar algumas formatações.
Nós temos uma formatação aqui que é chamada de mesclar célula. O que é você mesclar? É você juntar, é você unir, tá? Tudo em uma única célula. Então aqui eu tenho uma linha, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Quando eu apertar mesclar, ele juntou tudo em uma única linha. Tá bom? Então aqui vou colocar aqui tabela de compras. Tabelas de compras. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar o nome do produto. E aqui eu posso colocar um mês referência, por exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, tá? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, batata, arroz. E aí eu posso colocar aqui o preço. Certo? Ah, mas aqui a minha tabela ela foi só até maio. Não tem problema. Você pode vir aqui, clica na tabela, vem aqui em layout e você insere aonde você quer. Tá? Maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, e dezembro. Ah, professor, mas aí apareceu aqui, nós já tínhamos mesclado. Não tem problema, seleciona de novo e aperta mesclar. Tá? Então você tem aqui. Aqui você tem toda a parte de formatação do alinhamento do texto, né? Você formatar o alinhamento do texto em relação à célula. Então aqui, por exemplo, eu posso centralizar ou mudar o alinhamento, tanto faz. Tá bom? E aí você pode continuar preenchendo aqui. Aqui eu tenho 2 linhas só, com o nome de produto, né? Então você pode inserir mais linhas, não tem problema. E aí você vai complementar com os produtos aqui. Digitou o texto, né? Fez uma formatação básica de mesclagem. Tá? Lá em layout, você pode colocar um preenchimento, caso você queira. Você pode escolher aqui uma formatação, né, prévia. Aqui você tem a parte de linhas, né, bordas, que você pode inserir. Tá vendo? Pode estar inserindo aí um outro estilo de bordas na sua tabela. Tá? Não tem problema nenhum. Ou você faz manual, ou você pode vir aqui
em bordas, e aí você coloca o contorno nela. Tá vendo? Você escolhe aqui onde você quer. Tá colocando a bordazinha aqui. Aí você tem as cores, caso precise mudar. Ou caso queira mudar, né? Tá? Nunca esqueça de selecionar. A maneira mais prática de você selecionar é você clicar nesse quadrinho aqui, que fica aqui em cima. E aí você vai aplicar a formatação lá no seu texto, da forma que você quiser. Então aqui as tabelas, a gente pode colocar a informação em forma de texto, ou também informação de forma numérica, tá bom? Caso você queira, caso precise colocar imagens, você vai inserir a imagem normal. Tá? Ó. Aí você vai ter que diminuir o tamanho, né? Você pode inserir imagens dentro da tabela. O legal da tabela, gente, é que a tabela ela é a base para muita coisa. Principalmente se você quer trabalhar com sites, né? A gente organiza as informações através das tabelas, tá? Então, você pode digitar, colocar a informação. O que a gente precisa pegar legal aqui que a gente pode fazer contas, tá? Permite a gente fazer continhas aqui. Para a gente poder fazer contas dentro da tabela, tá? Por exemplo, quero fazer aqui o total, tá? Então você quer fazer o total aqui. A gente vem aqui nessa opção chamada dados, certo? E aqui a gente tem a opção de fórmula. Só que é o seguinte, a gente fazer conta numa tabela dentro do Word, ela é um pouquinho diferente de a gente fazer contas utilizando planilhas eletrônicas. Então eu vou mostrar as duas formas para vocês. Então, dados, fórmula. Aqui a gente tem o nome da função, tá? Na apostila, no material de vocês, ele tá meio que em português. Tá meio não, né? Tá em português, tá? Só que aqui a fórmula em si ela tá em inglês, tá? Então a gente tem aqui, você pode digitar a função ou você pode colar a função por aqui. Eu não sei o nome da função. Então ele te dá aqui os nomes, certo? Para a gente poder colocar a função. E aí, a gente precisa utilizar a posição da onde você quer fazer a soma. Só que a posição também é em inglês. Tipo, em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, tá? Então, por exemplo, som quer dizer soma, tá? Então a gente vai fazer a soma aqui. Quando eu clicar em OK, ele calculou 25.
Por quê? Ele pegou os números que estavam aqui em cima e me fez o total. Então aqui no dados, função, acho que é ABOV, né? Ou ABOV, não sei a pronúncia correta, né? Meu inglês não é um inglês bom, né? Para poder dar aula. Então, ABOV quer dizer acima. Então ele vai pegar todos os números que estão aqui acima. Tá? Caso você precise mudar, aí você vai ter que digitar o comandinho lá. Então se eu colocar aqui 30, aí eu tenho que ir lá em dados novamente e atualizar aqui o valor. Certo? Ou tem a opção de clicar com o botão direito, atualizar campo. Então, por exemplo, 10 e 10 aqui. Botão direito, atualizar campo. Tá? Aí ele vai atualizar o resultado. Se você precisar trabalhar com fórmulas, tá? Eu oriento vocês a trabalharem com aqui, ó. Tá? Vai ser muito mais fácil, muito mais prático trabalhar. Por quê? Ele vai abrir aqui uma planilha, uma tabelinha baseada no Excel, aonde aqui você vai poder aplicar a formatação que você quiser também. Deixa eu colocar aqui as bordas, ó. Ele também te permite aplicar a mesclagem, que eu vou colocar a tabela de notas. Tabela de notas. Nome. Colocar algumas notas aqui. E aí você quer fazer o total. Aqui você já precisa entender um pouquinho sobre planilhas. Planilhas não dá, né, gente? Planilhas, que é o quê? Toda vez que você precisar fazer um cálculo, você tem que colocar o sinal de igualdade antes. Sinal de igualdade. E aí você vai fazer a conta que você deseja. Por exemplo, eu quero calcular o total. O que vocês já sabem calcular de total é por aqui, ó. Você clica na nota, põe o sinal de mais, clica na outra nota, sinal de mais, clica na outra nota. Quando você apertar Enter, ele já faz o total. Essa é uma forma. Porém, o Excel, né, as planilhas eletrônicas, são baseadas em funções. Então, existe uma função chamada soma. Uma funçãozinha chamada soma. Espera aí que eu cliquei fora. E aí você clica nas notas. Quando teclar Enter, ele calcula o total para você. Ah, professor, eu quero, em vez de fazer o total, eu quero fazer a média. Não tem problema. O que é a média? A média é a soma. A gente faz uma equaçãozinha de primeiro grau. É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Isso é uma média. Ou eu posso vir aqui e escrever a função média.
É importante vocês saberem, mas vocês vão ter um módulo que vocês vão trabalhar bastante com isso, né, para fazer cálculos financeiros, né, onde no início do módulo vocês vão aprender as funções e o que cada função faz. Então eu tenho a função média, que também vai me dar o mesmo, né, vou conseguir chegar no mesmo resultado. E aí você pode colorir aqui. Aqui no Excel, né, aqui numa planilha do Excel, eu também tenho a possibilidade de você formatar. Seleciona, vem aqui no baldinho, tem alinhamento, tem negrito, certo? Terminou, clica fora. Tá bom? Terminou, clica fora. Ah, professor, mas tá esse negócio feio aqui, eu não vou usar tudo isso. Abre de novo. Ele é como se fosse uma imagem. Você diminui isso aqui, ó. Ele vai se ajustar ao que você escreveu na tabela. Aí você clica fora. Aí ele vai ficar só a tabelinha. Tá? Então é uma forma aí de você trabalhar aqui. Tá? Caso você precise fazer cálculos, você pode fazer cálculos das duas formas. Eu, Ricardo, acho muito mais prático fazer diretamente com a planilha, tá? Porque para você fazer aqui na tabelinha, você até consegue. Vai lá em layout, vai lá em dados, função. E aí você vai ter que escolher aqui o que você quer fazer. Qual que era o nome lá para fazer a parte de cima? Assim, né? É ABOVE. Ó, aí ele calculou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí ele fez o cálculo. Se você quiser calcular de assim, aí você tem que colocar o comando que indica que ele está do seu lado esquerdo, que aí é left, né? Então aí você digita lá left. Ah, o valor está do lado direito, aí você digita... Oi? Isso. Entendeu? Então você só vai digitar lá o comandinho em inglês. Então é uma alternativa aí para a gente poder trabalhar. Lembrando, gente, formatar a tabela, a formatação da tabela é aqui, ó, pela guia layout, tá? Aqui, ó, eu tenho o texto. Aqui na guia layout eu tenho aqui a opção de direção do texto. O que seria essa direção do texto? Posicionar o meu texto de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso deixar ele para baixo. Posso colocar ele para cima. Tá vendo? Então você pode brincar aqui, ó, com a posição que você quer colocar o texto em relação à tabela. Isso daqui é uma formatação. Essa formatação, você pega o pincel, você pode aplicar em tudo. Tá vendo? Só aqui que não pegou. O pincelzinho não colou a formatação.
Tá vendo? Então aí você pode alterar formatação. Aqui ele está dando errado, agosto, porque eu abreviei. E por ser nome próprio, a primeira letra tem que estar em maiúsculo, tá bom? Seleciona. Você vai aplicar lá as formatações. Você achar que deve estar colocando lá na planilha. Certo? Tabelinha do Excel. Então você pode colocar imagens, como eu coloquei aqui, dentro da tabela, ou pode ter a possibilidade de fazer cálculos dentro da tabela. Então, a tabela, ela vai te ajudar no quê? Na organização de alguma informação, de algum dado. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma tabela de compras. No mês de janeiro, não completei aqui, né? Mas a gente pode completar. Quais foram os produtos que você comprou lá de alimentação na sua residência? Qual foi o valor de cada um deles? E aí você faz o cálculo do total, né? Que é uma coisa, gente, que a gente não tem o hábito de fazer. A gente só vai no mercado e compra, né? Mas, não sei se vocês acompanham os pais de vocês, né? Pergunta para eles, quanto que eles gastaram de compra no mês de janeiro? E o que foi comprado? Não vai lembrar. Então a tabela, ela ajuda a gente nessa organização. Porque se você tem armazenado essa informação, você vai levar essa informação para a vida toda. Que é o que todas as empresas fazem. Tudo é documentado. Se a empresa comprou um lápis, ela anota, armazena, quando foi que comprou o lápis. E para quem emprestou o lápis. Tá bom? Galera, alguma pergunta? Deu para entender trabalhar com a tabela dessas duas formas? Tanto pelo Excel quanto pela própria tabela inserida aqui no recurso? Pessoal do online, tem alguma pergunta aí sobre tabelas? Tranquilo? Tranquilo então, gente? Então o tema da aula de hoje é tabelas. A gente vai ter muita tabela para fazer hoje, hein? Vai ter bastante tabelinha para fazer hoje, hein? Certo? Então eu vou publicar lá o vídeo. Vou publicar a atividade de hoje, para vocês poderem fazer e entregar. E aí você vai decidir qual é a melhor forma de fazer. Se você vai querer fazer utilizando o recurso do Excel, se você vai querer utilizar uma planilha normal, ou se você vai querer usar uma tabelinha inserida normalmente dentro do Office aí no Word. Certo?
Tudo bem? Pessoal, querem perguntar? Não? Mesmo? Então podem ir lá para o laboratório. Eu vou publicar aqui o vídeo e já estou indo lá em cima, tá bom? Pessoal do online, tem alguma dúvida? Conseguiu entender aí a parte da tabela? Vai estar postado lá. Vai estar postado lá. Então, por favor, coloquem aí a lista de chamada. Vou publicar o vídeo aqui, tá bom, gente? Vou parar a gravação, publicar o vídeo.